Olá, estaremos iniciando a aula 3, agora com a disciplina de Bibliologia. Bibliologia é o estudo ou doutrina da Bíblia. A Bíblia, que é o livro mais lido, mais estudado, mais debatido, criticado também em toda a história da humanidade. Para nós cristãos é a regra de fé e prática. É a palavra infalível, inerrante, inspirada, indestrutível de Deus. É a Bíblia Sagrada. O significado do termo eu já falei. Bibliologia é o estudo da Bíblia. Mas de onde vem a origem do nome Bíblia? Às vezes, quando perguntamos às pessoas, você sabe o que significa Bíblia? Ela vai dizer, sim, sei, eu tenho uma na minha casa, eu conheço a Bíblia. Mas aí eu volto a perguntar, o significado da palavra Bíblia, por ser tão familiar, popular, as pessoas não se perguntam o significado da palavra Bíblia. A palavra Bíblia significa livro. Ela tem origem no grego, a palavra pode ser no diminutivo, biblion, livrinho. Pode ser ta Bíblia, como os gregos passaram a chamar a Bíblia a partir do segundo século, os cristãos gregos passaram a se referir às escrituras como ta Bíblia. Há os livros. Na Bíblia nós temos um livro com 66 outros livros. São 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Forma o grupo de livros conhecidos como Bíblia. Então nós temos uma Bíblia, um livro, com outros 66 livros. Nós também podemos encontrar a palavra biblos, o diminutivo biblion, o plural ta Bíblia, ou singular biblos, que é livro. Livrinho, livro ou os livros no plural. Então é sobre a Bíblia que nós iremos estudar, que nós começamos agora a falar. A Bíblia também é conhecida e chamada por vários outros nomes. Na própria Bíblia aparece o termo escritura, grafai, as escrituras. Em Lucas capítulo 4, versículo 21, Gálatas capítulo 4, versículo 30, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, nós encontramos diversas passagens a expressão em grego grafai, as escrituras. Nós encontramos também a palavra Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 1, versículo 2. No livro do profeta Isaías, ela é chamada de Livro de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, versículo 15, melhor dizendo, Sagradas Letras. Oráculos de Deus é um outro nome, Romanos capítulo 3, versículo 2. Palavra de Deus, bastante comum, utilizada hoje, a Bíblia como palavra de Deus. Em Marcos capítulo 7, versículo 13, Romanos capítulo 10, versículo 17 e outras passagens. Então, em diversos livros na Bíblia, nós encontramos também termos usados para se referir à Bíblia. O mais comum é palavra de Deus ou escrituras ou sagradas escrituras. E a origem da Bíblia? Nós falamos sobre o termo. Você já sabe agora que bibliologia é o estudo da Bíblia, a doutrina da Bíblia, é o estudo que compete a entender as origens das escrituras, a formação, a estrutura, a organização dos livros, entender o que significa revelação, inspiração, iluminação.
como os judeus, os hebreus, eles classificavam o Antigo Testamento, como os gregos, a igreja passou a classificar e incluir o Novo Testamento como parte também das Escrituras Sagradas. Em primeiro lugar, nós falaremos sobre a origem da Bíblia. As Escrituras, ela com seus 66 livros, é antiquíssimo. É um dos livros mais antigos da humanidade. A Bíblia. Nós já dissemos que é o mais lido, é o livro mais publicado, é o livro que mais circulou em toda a história da humanidade. Ainda hoje é o livro mais publicado, é o livro mais lido. Qual é a origem da Bíblia? Nós temos que remontar a cerca de 2.500 anos, no mínimo, para a origem dos primeiros livros da Bíblia. Desde a sua formação através do processo oral, a Bíblia, primeiro, os livros, eles foram transmitidos de forma oral, e já bem cedo, nós podemos dizer, bem cedo já foram colocados na forma escrita. A escrita existe pelo menos há cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Cerca de 2.000 anos foram descobertos tabuinhas, uma biblioteca na cidade de Ur, e que Abraão provavelmente sabia ler e sabia escrever. Moisés certamente também sabia ler e escrever. Ele tinha sua formação no Egito, ele foi treinado nas ciências do Egito, e ele colocou essa revelação dos seus antepassados, os escritos dos seus antepassados, na forma escrita. A partir de todo esse processo, os livros foram reunidos, foram colididos e formaram o Antigo Testamento. Então, nós temos o Antigo Testamento que, em um período de cerca de 1.050 anos, 1.100 anos, os livros do Antigo Testamento foram reunidos. Desde do Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, até o último livro do Antigo Testamento, os profetas menores. Nós temos Malaquias como o último livro do Antigo Testamento. Então, esse período todo é um período de cerca de 1.000 anos. O Novo Testamento é um período bem menor para a formação do Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos um período de menos de 40 anos, cerca de 40, 50 anos, primeiro século da era cristã, desde as epístolas, os primeiros livros do Novo Testamento escritos, até os evangelhos. Nós temos um período de cerca de 40, 50 anos para a composição desses livros. A Bíblia é dividida em 2 grandes blocos: Antigo Testamento e Novo Testamento. Esses testamentos, esses blocos foram chamados assim já desde muito tempo. Desde do segundo século da era cristã, eles passaram a ser chamados de testamento. No latim é testamentum, do latim. E permanece até os nossos dias, se referir ao Antigo como Antigo Testamento e ao Novo como Novo Testamento. Seria mais apropriado, até mais biblicamente mais correto, seria o termo aliança. Nos referimos ao Antigo como Antiga Aliança e ao Novo como Nova Aliança. Da palavra diatheke, no grego, que é aliança, pode ser traduzida por aliança, testamento ou concerto. Também a palavra significa pacto, que é a aliança de Deus com o seu povo. Mas o termo testamento no português, a palavra, é o significado que permanece e que é conhecida a Bíblia. A divisão Antigo
e Novo Testamento parte de um pressuposto histórico-teológico, sendo que o termo testamento, utilizado para designar os blocos, foi utilizado inicialmente por Irineu de Lyon, lá na França, no século II. Falei que o termo testamento é bastante antigo. Foi Irineu de Lyon que passou a utilizar a expressão testamento. A organização dos livros bíblicos. Como é que os judeus organizavam, entendem, e até hoje eles organizam a Bíblia hebraica? Os hebreus eles usam um acrônimo para se referir aos livros do Antigo Testamento. Eles chamam de Tanar, que significa, são as iniciais da palavra Torá, Nefilim e Ketuvim. Então, os hebreus, a Bíblia hebraica, se você adquirir uma Bíblia hebraica, você vai encontrar essa divisão. A Torá, 5 primeiros livros, de autoria mosaica, de autoria de Moisés. Os profetas, são 8 livros, são os Nefilim. Eles subdividem profetas anteriores e profetas posteriores. Alguns livros que nós conhecemos como livros históricos, os hebreus eles classificam como livros proféticos. O exemplo é Josué, Juízes, Samuel e Reis, que na Bíblia cristã eles são classificados como profetas, como livros históricos, melhor. Na Bíblia hebraica, eles classificam como profetas anteriores. E os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas. Os escritos na Bíblia hebraica são subdivididos entre livros proféticos, 5 rolos e alguns livros históricos. Livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó, nós conhecemos. 5 rolos, o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esté, Eclesiastes, e os livros históricos, que nós chamamos de livros proféticos, eles chamam Daniel de livro histórico, e Esdras e Crônicas. Então, a Bíblia hebraica, ela classifica em 3 partes o Antigo Testamento, que eles chamam de Tanar. Tá? Vamos falar sobre as línguas originais em que a Bíblia foi escrita. As línguas originais. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, o que nós temos em nossa Bíblia cristã são traduções para o português, a partir do hebraico, o Antigo Testamento, algumas partes em aramaico, alguns textos em aramaico, encontramos aramaico no livro de Esdras, algumas porções, no livro do profeta Daniel, nós encontramos partes em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Então, nós falamos sobre a divisão, a estrutura da Bíblia, a organização dos livros da Bíblia segundo os hebreus, segundo o povo judeu, eles chamam de Taná, mas a divisão que nós seguimos é uma divisão que tem origem grega. Por isso que muitos nomes que nós temos de livros no Antigo Testamento têm origem grega, tem origem na língua grega. A palavra Gênesis, os judeus, eles dão um nome, Bereshit, ao livro. Nós chamamos de Gênesis, porque a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento escrito em hebraico, uma tradução grega do Antigo Testamento, eles deram o nome de Gênesis. É o nome em grego. E assim vai. Êxodo é o nome também de origem grega. Então, os gregos eles mudaram apenas o nome do livro, traduziram o Antigo Testamento, escrito originalmente em hebraico e aramaico, para a língua grega. E aí o Novo Testamento, traduzido para o grego, escrito em grego, perdão, não traduzido, escrito em grego, e depois traduzido
para vários outros idiomas. A classificação dos livros da Bíblia, segundo a nossa Bíblia cristã, nós dividimos da seguinte forma. Antigo Testamento, nós dividimos em Pentateuco, é um nome também em grego, significa biblioteca de livros. Penta é cinco livros. O livro em 5 volumes. É um conjunto de livros. Pentateuco. Segunda parte, livros históricos. Terceira parte, livros poéticos. E a quarta parte, subdividida em profetas maiores e profetas menores. São os livros proféticos. O Novo Testamento, vocês já conhecem. Novo Testamento, Evangelhos, Atos, Epístolas Paulinas, o livro de Hebreus, que faz parte do conjunto de livros conhecidos como Epístolas Gerais, e o último livro da Bíblia, Apocalipse. Essa é a classificação, a organização dos livros que nós temos nas Escrituras. Agora sim, vamos falar sobre as línguas originais que já introduzimos. O Antigo Testamento hebraico e aramaico. O hebraico, a língua dos hebreus. O hebraico que hoje é falado é o hebraico moderno, não o hebraico antigo. É uma reconstrução do hebraico antigo, o esforço de vários eruditos judeus na reconstrução da língua hebraica. E nós temos partes em aramaico. As duas línguas, hebraico e aramaico, são línguas irmãs. São línguas que fazem parte da família de línguas conhecidas como línguas semíticas. Hebraico, aramaico, árabe são línguas semíticas. O Novo Testamento foi escrito em grego. Mas em grego, professor, sim. O domínio era romano, o Império Romano que dominava, os romanos falavam latim, era a língua oficial, a língua do júri, do tribunal, a língua em que os romanos se comunicavam entre si. Mas antes do Império Romano, quem dominava, quem prevalecia, era o Império Grego. E a cultura grega foi disseminada pelo mundo antigo. Quando os romanos conquistaram, foi o grego a língua universal, a língua internacional, a língua falada em todo o mundo antigo. Quando os romanos conquistaram a Palestina, conquistaram Israel, o grego já tinha um domínio há mais de 200 anos. A cultura grega, com a língua que é conhecida como helenismo, cultura e língua grega já eram disseminadas no mundo antigo, pelo menos desde o 3º século antes de Cristo. É por essa razão que o apóstolo Paulo escreveu as suas 13 cartas em grego. Temos os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, em João, também escritos em grego. Portanto, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Os autores bíblicos, eles tanto falavam a sua língua materna, sua língua nativa, o hebraico e o aramaico, que era a língua do dia a dia, o hebraico a língua do culto, a língua em que eles recitavam a Torá, que eles louvavam e cantavam a Yahvé, mas também eles sabiam o grego, que era a língua comercial, era a língua falada pela maioria do povo. Onde quer que eles fossem, eles falavam o grego. Nós iremos falar agora sobre revelação e inspiração. O que significa revelação e inspiração? No estudo da Bíblia, nós temos que entender o que é que significa revelação e inspiração. Eu vou começar definindo o que é revelação. Revelação é o fato da comunicação divina. Nós cremos que Deus, ele tomou a iniciativa de falar, de se mostrar. Deus não é apenas um Deus transcendente, mas é um Deus que
se manifesta. É um Deus imanente, usando termos da teologia. É um Deus que decidiu se revelar à humanidade. É isso que nós chamamos de revelação divina. Então, é o ato, o fato de Deus falar a respeito de si. Essa revelação nós encontramos nas Escrituras, quando Deus se revela a homens como Abraão, como Adão antes de Abraão, como a Moisés. Então, revelação é o ato de Deus se apresentar, se mostrar. E o outro termo, inspiração, é o meio pelo qual a revelação se tornou uma exposição aberta e objetiva. Enquanto nós temos a revelação de Deus aos homens, à humanidade, a inspiração torna a revelação aberta e objetiva. É aquilo que foi registrado, aquilo que foi preservado para a humanidade. Nós chamamos de inspiração. Mas existe também um terceiro termo que é muito importante no estudo da Bíblia, que é iluminação. Enquanto revelação é a comunicação de Deus aos homens, a inspiração é a exposição aberta e objetiva da revelação, iluminação é a dádiva para a compreensão dessa comunicação. Daí o termo iluminação. Podemos falar que Deus se revelou aos homens, essa revelação ela foi registrada, foi colocada na forma escrita. A melhor maneira de se comunicar, de transmitir uma verdade, de preservar essa verdade, é através da escrita. E essa revelação, inspiração, ela foi dada aos homens para que os homens pensem, estudem, meditem, compreendam. Então, esse processo é chamado de iluminação. É a dádiva para a compreensão da comunicação de Deus, da revelação de Deus, que foi colocada na forma escrita. Então, essas três palavras são muito importantes para a compreensão da palavra de Deus. A Bíblia foi revelada, Deus se revelou aos homens. Nós encontramos essa revelação nas Escrituras, a partir do livro do Gênesis, Deus falando e se revelando a Abraão, a Moisés e assim por diante. Então, Deus falou a esses homens e depois aquilo que Deus falou foi preservado na forma escrita, transmitida de geração a geração, primeiro através da transmissão oral, depois da transmissão do registro escrito dessa revelação, e é isso que nós chamamos de inspiração. Uma passagem muito conhecida no Novo Testamento, que Paulo escreve a Timóteo, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspiração vem do grego theopneustos, soprado por Deus. Mas, professor, se é soprado por Deus o significado da palavra no original grego, por que nós traduzimos por inspiração? Inspirar, puxar o ar. É diferente de soprado ou expirado, que é soltar o ar e não inalar, puxar o ar. Usando aí um português bem simples. Inspiração é a partir da tradução em latim. E aí permaneceu o termo, a palavra inspiração se tornou uma doutrina, a doutrina da inspiração da Bíblia, e a palavra inspiração precisa ser entendida, a doutrina bíblica precisa ser explicada. Na verdade, quando Paulo fala a Timóteo, toda a Escritura é inspirada, está dizendo que toda a Escritura foi soprada por Deus. Os autores do Novo Testamento foram movidos
por Deus, pelo Espírito Santo, para registrar em palavras, e aí nós acreditamos que essa inspiração, Deus tanto moveu os homens, os autores, como o registro é inspirado. Então nós temos uma inspiração dupla, nos autores e no registro final, isentando os autores de qualquer erro, de qualquer deslize. Tá bom? Então nós vamos ficar por aqui, nossa terceira aula do segundo módulo, da segunda unidade. Retornaremos na quarta aula.